E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma aulinha hoje? Continuando falando de frações, nós vamos ver hoje uma coisa muito importante e bastante utilizada, tá? Que é a transformação, a mudança de fração para decimal. E depois a gente vai fazer o contrário também, beleza? É bem tranquilo, bem fácil de lembrar. Ó, veja bem, um número na forma fracionária, que é a fração que nós chamamos, né? Pode ser escrito na forma decimal e vice-versa, ou seja, o número decimal também pode ser escrito como fração. Nós vamos ver esses dois processos hoje, tá? Primeiro vamos começar com da fração para número decimal, essa mudança de fração para decimal. Tá aqui a regra, muito simples de lembrar. Divide o numerador pelo denominador. Simples assim. Tem aqui, ó, fração 2/5. O que eu faço para mudar para decimal aqui? Eu vou dividir o 2 pelo 5, numerador pelo denominador. Lembra que nós falamos que a fração também é uma divisão? Inclusive vocês também falaram, né, que fração é uma divisão. Então vamos fazer essa divisão. Resolvendo a divisão, teremos o valor decimal, aquela mesma fração, só que representado como número decimal. Fazendo aqui, ó, 2 dividido por 5, lembra que o 2 é menor do que o 5, não tem como dividir? Aí a gente faz aquele esqueminha aqui, né, 0,0. Aí, beleza, né? Vamos lá, resolvendo aqui então vai dar 4 vezes 5, 20, né? Resto 0. Ó, terminou o resto 0? Acabou, então você pode escrever lá que a fração 2/5 é a mesma coisa que o número decimal 0,4. Tranquilo? Ó, divide 2 por 5, dá o resultado. Este resultado geralmente é número decimais, não é um número decimal. Às vezes pode dar um número exato, tá? Não tem problema também. E aí nós fizemos então a transformação, a mudança de fração para decimal. Como? Divide o numerador pelo denominador. Mais um exemplo? Para ficar mais claro aí. Vai lá, ó. 18/4. Como que eu faço para mudar isso aqui para decimal? Divide o numerador pelo denominador. Galera, presta atenção. Independente de quem seja maior ou menor, né, se é fração própria ou imprópria, sempre faz nesta sequência. Numerador dividido pelo denominador. Não vai inverter aí, tá bom? Vai lá. 18 divididos por 4. Não tem 18 na tábua do 4, né? Tem o 16. Então vai lá. 4 vezes 4, 16. Sobra resto 2. Como 2 é menor do que 4, vírgula e 0. Agora sim, né? Vai dar 5 vezes 4, 20. Beleza. Olha lá, ó. 18 divididos por 4 deu 4,5. Tranquilo? Então não esquece, anota aí e sempre lembra. Como que eu faço a mudança, a transformação de fração para decimal? Divide o numerador pelo denominador. Fácil assim? Tranquilo, né? Beleza? Anota aí, a gente vai para o próximo passo que é fazer o contrário agora. Vamos lá, agora galera, a gente vai fazer o contrário, beleza? A gente vai fazer o contrário agora. Nós vamos pegar o número que está na forma decimal e passar ele para fração, beleza? A regrinha aqui parece ser grande, mas é mais fácil do que o outro ainda. Veja bem, o que a gente vai fazer? Primeiro você repete o número sem vírgula. O número que tiver aqui, como se você eliminasse a vírgula, beleza? Depois você vai colocar no denominador o número 1 na frente. E vai acrescentar zeros do lado do número 1 de acordo com a quantidade de casas decimais. Ou seja, o número tem uma casa decimal, você coloca 1 zero. O número tem duas casas decimais, você coloca 2 zerinhos. Vamos fazer aqui que você já vai entender, é muito simples. Ó. Vai lá, 0,4. Então, colocamos o número, repete o número sem sinal. Este zero da esquerda não precisa, né? Ninguém fala 0,4 reais, eu tenho 4 reais. Então, quando for o zero para a esquerda, você pode eliminar ele, tá bem? Só se for para a esquerda, para a direita não. Vai lá, tirou o zero, então no denominador eu vou colocar o número 1. Agora, você vai observar, quantas casas decimais tem? Uma só. Então você coloca um único zero. Se tiver duas casas decimais, 2 zerinhos. 5 casas decimais, 5 zeros. Outra coisa importante, depois que você faz isso, tenta simplificar. Lembra que nós falamos no último vídeo sobre fração irredutível? Né? Simplificar a fração? Sempre que possível você tem que dar a resposta como fração irredutível. No caso aqui nós podemos dividir os dois números, né, por 2. 4 divididos por 2, 2. 10 divididos por 2, 5. Não voltou na fração inicial que nós tínhamos? 2/5 lá? É isso. Vamos fazer isso daqui, ó. 4,5. O que eu faço? Repete o número sem vírgula. Beleza. Virou 45. Tudo bem. Embaixo eu coloco 1, certo? E aí, vê quantas casas decimais você tem. Uma só. Opa, então um zerinho. Um zerinho. Tá.
Agora você simplifica o máximo que puder. Divide, né, em cima e embaixo pelo mesmo número. 45 e o 10 dá para dividir por 5, né? Terminou em 0 e 5, tabuadinha do 5. Então, ó, vamos dividir por 5. 45 dividido por 5 dá 9. E 10 divididos por 5 dá 2. 9 meios. Na fração irredutível. Tranquilo? Viu como é fácil? Vamos fazer mais um exemplo aqui? Vamos lá que eu tenho assim, ó. 1,02. 1,02. Quero escrever esse número em fração, né? De decimal para fração. O que a gente faz? Olha lá a regrinha. Repete o número sem vírgula. Beleza? Então virou 102. Esse zero não elimina, tá? Só se ele estiver à esquerda da vírgula e sozinho. 1, ficou então 102. E agora? Denominador, coloco o número 1 embaixo sempre. Observe agora, quantas casas decimais eu tenho? 2. Então vou colocar 2 zeros. E tem então uma fração 102 centésimos, né? 102 sobre 100. Beleza? Dá para simplificar? Dá. Veja que os dois são pares, dá para dividir por 2. Ó. Então vamos dividir por 2, dividir por 2. 102 divididos por 2 dá 51. 100 divididos por 2, 50. Agora sim, é irredutível. Acabou. Viu como é fácil? Último exemplo, tá bem? Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, 0,13. Quero transformar isso daí para decimal, para fração, né? Está em decimal, vou mudar para fração. O que eu faço? Esquece a vírgula. Repete o número sem a vírgula. 13. O zero da esquerda agora posso eliminar. Tá vendo que ele está à esquerda da vírgula e sozinhão? Elimino ele. Coloca lá o denominador 1. Quantas casas decimais tem? Quantos números após a vírgula? 2, né? 2 casas decimais. 2 zeros. 13 sobre 100. Nesse caso, ele já é irredutível, não tem como simplificar. Acabou. Viu como é fácil? Tranquilo, né? A gente vai ver agora que existem algumas frações e alguns números decimais que eles são um pouco mais fácil, mais rápido ainda de fazer essa transformação, tanto de decimal para fração, quanto fração para decimal. Vou passar aqui e vocês anotam aí, beleza, galera? Vamos lá. Vamos lá. Esse tipo de fração é o que nós chamamos de fração decimal. Lembra que eu comentei que tem um tipo de fração mais fácil, mais rápido para fazer? É essa chamada fração decimal. Esses são exemplos de frações decimais. Fração decimal nada mais é do que o seguinte: no denominador ter uma potência de base 10. Ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Sempre que embaixo for 1 e zeros, a gente chama de potência de base 10. Então essas frações decimais elas são muito rápidas, muito fáceis de transformar para número decimal. Não precisa fazer a divisão. Quer ver como é que vai ficar? Vamos lá. 2 décimos. Repara o seguinte. Quantos zeros nós temos aqui? Um só, né? Um zero. Então quer dizer que vai existir uma casa após a vírgula, que é justamente o 2. 0,2. Aqui, ó. Quantos zeros nós temos aqui? 2 zerinhos, né? O que vai acontecer? Significa que após a vírgula terá 2 casas decimais. Mas observe o seguinte, nós só temos um número aqui em cima. Então eu vou colocar um zero e depois um número, para que eu tenha então as 2 casas decimais. Está percebendo? Aqui nós tínhamos um zero só, uma casa decimal. Então nesta casa decimal vai justamente esse número aqui. Tudo bem? Aqui que nós temos 2 casas decimais, ó, 2 casas decimais, nós precisamos, 2 zeros, nós precisamos de 2 casas decimais. Como aqui no numerador só tem o número composto por um algarismo, nós colocamos esse aqui e completamos essa casa decimal com mais um zero. Tudo bem? Vamos para o próximo? Aqui, ó. Tenho 2 zeros, né? 2 zeros quer dizer que lá no número decimal vai ter 2 casas decimais, 2 números após a vírgula. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Aqui, ó, 2 zeros, precisa ter 2 casas decimais. E aqui eu tenho exatamente isso, ó, 2 números, né? Então, 0,12. Viu como é fácil? Não precisa nem fazer a divisão, né? Se você perceber que os denominadores são assim 10, 100, 1000, 10.000, você pode fazer esse processo direto aí, ó. Vamos lá. E esse? 25 milésimos, 25 sobre 1000. Temos 3 zeros, tudo bem? 3 zeros quer dizer 3 casas decimais, ok? Então, 0, aí vem as 3 casas decimais. Só que eu só tenho 2 números, né? 2 algarismos que compõem o número. Então você vai acrescentar um zero. Ó, aí significa 3 casas decimais. Se você colocar isso daqui, tá errado, né? Eu só tenho 2 casas decimais. O número está me informando
3 casas decimais, por isso 0,025. Vamos mudar esses 7 décimos aqui, vamos colocar 71 décimos. Olha bem esse caso, galera. Nós temos aqui o 10, um zerinho só, quer dizer apenas uma casa decimal, tá certo? Só que esse número aqui, ó, ele é composto por 2 algarismos, 71, né? Então, como eu tenho que ter uma casa decimal só, eu venho de trás para frente uma vírgula, uma casa decimal, 7,1. Viu como é fácil? Tranquilo, né? Beleza? Vamos para o próximo passo, que é fazer o contrário, pegar o número decimal e transformar numa fração decimal. Vamos lá? Vamos lá, a gente vai fazer a mudança de número decimal para fração decimal. Você lembra lá no primeiro passo, quando eu expliquei como que eu faço para transformar de número decimal para fração? Tinha lá, repete o número, sem vírgula, e embaixo você coloca uma casa decimal, um zerinho só. 2 casas decimais, 2 zeros, né? Só que o que acontece? Quando nós estávamos fazendo a transformação de um número decimal para uma fração normal, essa fração tinha que ser irredutível, né? Então a gente sempre tentava simplificar. Quando a gente quer mudar para fração decimal, nós não vamos simplificar. Ficou mais curto o nosso serviço, né? Olha lá, 2,5, coloca o número sem vírgula, 25. Não temos uma casa decimal, um número após a vírgula, então vai ser um zerinho só, 10. E aí não simplifica. Mesmo que eu sei que dá para simplificar, dá para deixar na forma irredutível, mas quando se fala fração decimal, quer dizer sem simplificar, sem reduzir. Ok? Aí fica mais fácil ainda, né? Vamos lá, 0,12, coloca um número sem vírgula, 12, só 12, né? O zero pode esquecer. Tem 2 casas decimais, então 100, 2 zerinhos. Fácil, né? E aqui, ó, coloca um número sem vírgula, fica 3011, né? Quantas casas decimais nós temos? 3 casas decimais, isso quer dizer 3 zeros. 1, 2, 3. E aí não simplifica, ó, sem simplificar. Fácil? Tranquilo? Galera, é isso, ó. Anota tudo aí, copia bonitinho. Se tiver dúvida, me procure. Até mais, até a próxima aula. Valeu? Um abraço, galera!